visto alguma coisa, nós já tínhamos mandado algum material, já tínhamos feito algumas atividades, então nós vamos retomar então essa questão da Ásia e vamos indo ou nos organizando conforme a nossa apostila, o nosso material didático então nos propõe, tá? E conforme a nossa caminhada, não muito devagar e também não muito rápido também, para que vocês tenham um entendimento e consigam acompanhar então a questão do nosso material. Tá? A Ásia, né, nós temos alguns conceitos, alguns materiais, algumas informações que nós temos sobre o continente asiático. Né? Nós sabemos o que a Ásia então, é o maior continente em extensão, tá? Então tem uma vasta extensão territorial a Ásia, tá? Então ele pega uma porção considerável então, das terras mundiais. Tá? Uma grande diversidade étnica e cultural. Tá? Nós temos localizado então dentro do continente asiático as principais religiões monoteístas e as principais religiões politeístas também. Então são berços, nasceram nessa região essas religiões. Tá? Nós temos uma diversidade cultural muito grande. Tá? A cultura indiana, a cultura asiática, a cultura chinesa. Nós vamos ver depois, para nós estudarmos cada civilização um pouquinho, a sua base cultural, a sua base humana e social também. Tá? Nesse continente, tá? É um dos mais povoados, mais populosos do mundo, tá? O continente asiático. Se localizam ali, então, nesse continente, cerca de 4,4 bilhões de habitantes. Tá? E que a China e a Índia concentram, então, na China e na Índia concentram mais de 60% da população asiática. Tá? Apenas nesses dois países, então tem mais da metade da população asiática concentrado nesses países. Tá? E nós temos um grande contraste socioeconômico nesse continente. Tá? Países no avançado tecnológico muito grande, Japão, China, por exemplo, tá? Os polos tecnológicos, avanço tecnológico, parque industrial, avanço nas ciências, tá? Anos à frente de outros países asiáticos, por exemplo. Tá? Vamos citar por exemplo, Bangladesh, um país que está caminhando no seu desenvolvimento, mas que tem uma disparidade social muito grande em relação aos outros países, Bangladesh. Tá? A Índia, tá? A Índia é um país, mas nós temos, se nós for ver a questão social indiana, nós temos dois países dentro do mesmo território. Uma Índia que está se desenvolvendo tecnologicamente, se desenvolvendo economicamente, mas nós temos uma leva muito grande de pessoas pobres, de pessoas miseráveis. Tá? Isso é devido também ao sistema de castas indiano, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, nós vamos estudar mais a questão da população, tá? A divisão das castas indianas. Tá? Vamos rever então a questão do continente asiático, começando pela regionalização. Tá? O conceito de regionalização, o conceito de região, nós já trabalhamos muito tempo, tá? Vem em questão desde sexto ano, sexto, sétimo, oitavo, nono, sempre trabalhando a questão do conceito de regionalização, os conceitos espaciais, os conceitos geográficos, lembram? Tá? Então essa questão, então, regionalização, dividir o espaço, tá? Para que seja melhor entendido o estudo, a organização, o planejamento. Então, o objetivo tem vários objetivos, tá? Mas nós regionalizamos o espaço, tá? Para poder melhor administrar. Tá? Então, o espaço territorial tão grande como é o continente asiático, ele deve ser regionalizado também, tá? Uma melhor organização. Começando com essas duas regiões, a Ásia Setentrional, tá? Mais ao norte do continente asiático, tá? Mais próximo ao Círculo Polar. Tá? Então nós temos aqui a região siberiana da Rússia, tá? A Sibéria, a região de clima extremo, clima frio, tá? Onde se localiza a cidade mais fria do mundo, que é Kutsk, tá? Que já registrou temperaturas superiores a 70 graus negativos. Tá? A Ásia Central, tá?
então, essas duas regiões aqui, a Ásia Central e a Ásia Setentrional, elas fazem parte da região da ex-União Soviética. Tá? Nós estudamos lá na questão da Guerra Fria. Se vocês lembram, trimestre passado, fizemos um pouquinho da Guerra Fria, uma introdução da Guerra Fria. Então nós lembramos então que a Ásia Central e a Ásia Setentrional fazem parte então, ou faziam parte do território da União Soviética. Tá? Oriente Médio, tá? Nessa região aqui, juntamente com o Extremo Oriente, então o Oriente Médio e o Extremo Oriente, são regiões da Ásia onde se concentra a questão então de conflitos civis, são áreas de tensão permanente, são áreas de disputas territoriais, são áreas culturais, então onde tem um choque de cultura muito grande no Extremo Oriente e no Oriente Médio. Aqui no Oriente Médio nós temos a questão da disputa da faixa de Gaza, né, entre os palestinos, os israelenses, então, que já vem de anos, então, são uma região que é disputada entre eles por fatos históricos entre os palestinos e os israelenses. Tá? O Extremo Oriente, tá, se localiza os principais grupos terroristas que nós conhecemos, Al-Qaeda, Fatah, Hezbollah, Al-Jazeera, Al-Qaeda, então, entre outros grupos terroristas se encontram entre o Oriente Médio e o Extremo Oriente. Então, são regiões onde tem conflitos civis muito fortes, tá? Aonde, principalmente aqui no Extremo Oriente, há uma, digamos assim, um embate, um choque cultural entre o Estado teocrático, tá? A teocracia, onde a religião faz parte, onde a religião ela faz o papel do Estado e o papel religioso, tá? Então nós temos alguns países teocráticos muito fortes e que têm uma dominância sobre a população muito forte, tá? A questão então da Sudeste Asiático, tá? O Sudeste Asiático, essa região aqui, onde se encontra o Japão, onde se encontra Singapura, os tigres asiáticos, quando nós estudarmos um pouquinho da economia asiática, nós vamos ver a questão dos blocos econômicos, tá? A questão dos tigres asiáticos, que se destacam então por ser polos tecnológicos, países industrializados, países com grande exportação e que têm um papel fundamental na economia mundial. Tá? A Ásia Meridional, tá? Que são saídas, são onde se localizam os portos importantes, são rotas comerciais importantes de dispersão econômica. Tá? Então, cada uma das regiões tem uma característica que deve ser analisada, deve ser estudada para sabermos um pouquinho, talvez, de que tipo de influência esse grande e vasto continente tem nas nossas vidas também. Tá? Se nós pensarmos um pouco, né, o que o continente desse influencia, nós temos aí a questão do coronavírus, né, que saiu lá da China, tá? E hoje se espalhou por todo o mundo. Tá? Em questão, nós vivemos num mundo globalizado, onde tudo se conecta, onde todo mundo viaja para todo lugar, tá? Onde nós temos um fluxo de mercadoria, um fluxo de pessoas muito grande. Então, esse mundo, por mais distante que esteja de nós, ele está conectado ao nosso dia a dia e tem uma influência direta sobre as nossas vidas também, seja social, econômico, cultural. Tá? Hoje, por exemplo, tá? Eu vejo a grande maioria dos jovens, ou uma parcela dos jovens escutando as músicas coreanas, as músicas chinesas, japonesas que estão estourando, os grupos chineses aí. Tá? Eu não vou citar nomes porque eu conheço pouco da cultura pop asiática, mas tem, vocês sabem, vocês conhecem, tá? Então tem vários grupos que estouraram e que fazem parte então dessa região, que traz um pouquinho da cultura pop para o nosso dia a dia. Então, por mais que esse continente esteja longe de nós, ele influencia o nosso dia a dia porque nós estamos no mundo globalizado. Tá?
E esse mundo é globalizado, tá? Ele vai se tornar pequeno se nós lembrarmos um pouquinho das aulas de globalização que nós tivemos. Tá? Esse mundo tão vasto hoje é considerado uma aldeia global. Tá? Ele se tornou pequeno em relação às comunicações, aos fluxos de mercadorias, fluxos capitais. Então, é um mundo globalizado. Tá? Então, quando nós falamos de regionalização, tá? Nós vamos falar desses 5 grupos de regiões da Ásia. Então, a Ásia Setentrional, a Ásia Central, o Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. Cada uma delas com suas características, tanto físicas, sociais, econômicas, todas elas têm as suas peculiaridades. Ok? Dúvidas? Manda dúvida que eu tiro as dúvidas de vocês via WhatsApp durante a aula. Ok? Beleza?